Muito antes de 11 de setembro de 2001, muitos já faziam a mesma pergunta. Isso poderia ter sido evitado? Apesar de ser mais fácil analisar depois, registros mostram que alertas, alguns vagos e outros específicos, foram emitidos semanas antes do ataque. Então, desde o conhecimento do Mossad até os próprios relatórios da CIA, aqui estão 5 pessoas que, de uma forma ou de outra, podem ter previsto o 11 de setembro, incluindo uma história inacreditável que eu nunca tinha ouvido antes, envolvendo um informante do FBI que abrigou 2 dos terroristas do 11 de setembro. Como sempre, ligue as luzes, sente-se e aproveite. Hamid Shah Massoud. Hamid Shah Massoud foi um famoso líder da resistência afegã, frequentemente chamado de Leão de Panjshir, e ocupou um lugar único e trágico na história em torno dos ataques de 11 de setembro de 2001. Massoud, comandante da Aliança do Norte, combateu por décadas a ocupação soviética no Afeganistão e depois o regime talibã e aliados da Al-Qaeda. Meses antes do 11 de setembro, Massoud fez alertas que geraram especulações sobre seu possível conhecimento prévio dos ataques aos Estados Unidos da América. Tudo começa com a rede de inteligência de Massoud no Afeganistão, considerada uma das mais eficazes da época no monitoramento da Al-Qaeda e do Talibã. Em abril de 2001, apenas 5 meses antes do 11 de setembro, Massoud viajou para Estrasburgo, na França, e discursou no Parlamento Europeu. No discurso, ele alertou líderes ocidentais que o Afeganistão virou centro do terrorismo internacional sob o Talibã. Ele enfatizou que, se potências externas não ajudassem a enfrentar essa ameaça, o terrorismo logo atacaria além das fronteiras do Afeganistão, diretamente nos Estados Unidos e na Europa. Segundo relatos, Massoud afirmou com convicção que a Al-Qaeda planejava um grande ataque terrorista. Alguns interpretaram esses alertas como prova de que Massoud tinha informações privilegiadas sobre o 11 de setembro ou havia ouvido rumores de algo grave. Muitos afirmam que ele não sabia dos detalhes dos planos, mas conhecia as ambições e capacidades da Al-Qaeda, sem saber especificamente sobre os sequestros. Oficiais de inteligência observavam há tempos estrangeiros treinando em áreas do Talibã e desertores relatavam preparativos para ataques inéditos nos Estados Unidos da América. Ainda assim, a comunidade internacional, especialmente os Estados Unidos, ignorou os apelos de Massoud e, ao que sabemos, não tentou contatá-lo ou saber o que ele sabia ou ouvira. Porém, esse aspecto da situação é estranho. Em 9 de setembro de 2001, 11 de setembro, Massoud foi morto em atentado suicida por agentes da Al-Qaeda, disfarçados de jornalistas. Analistas concordam que sua morte foi parte da estratégia da Al-Qaeda para eliminar o principal opositor afegão ao Talibã antes da retaliação dos Estados Unidos da América pelo 11 de setembro. A morte dele enfraqueceu a Aliança do Norte e deixou o Talibã sem oposição durante os ataques. O destino de Massoud evidencia o trágico descompasso entre alertas de inteligência e resposta geopolítica. Apesar de não haver provas de que Massoud soubesse do plano de sequestro, ele compreendia o perigo da Al-Qaeda para o Ocidente, mas ninguém ouviu ou se preparou. Seus alertas e sua morte final servem como um prelúdio assustador ao 11 de setembro, ressaltando os riscos de ignorar informações de inteligência confiáveis. Eles também refletem a visão de um líder que percebeu as implicações globais da guerra no Afeganistão antes do resto do mundo. Se tivessem levado ele a sério, milhares de vidas poderiam ter sido salvas. A reunião de 6 de agosto de 2001. Um dos documentos de inteligência mais analisados antes dos ataques de 11 de setembro é o relatório diário presidencial da CIA de 6 de agosto de 2001, intitulado Bin Laden determinado a atacar nos Estados Unidos da América, entregue ao presidente George W. Bush em seu rancho em Crawford, Texas. O relatório destacava a ameaça urgente da Al-Qaeda. Até hoje, ele simboliza os alertas ignorados antes de 11 de setembro. O relatório diário presidencial, que foi desclassificado em 2004, indicava claramente que a ameaça não era abstrata ou distante, mas sim imediata e séria.
Ele revelou que a rede de Osama Bin Laden planejava operações nos Estados Unidos da América há anos, e investigações do FBI detectaram atividades suspeitas, indicando vigilância de prédios federais em Nova York e Washington. O documento também alertava que agentes buscavam formas de sequestrar aviões ou cometer outros ataques. Um trecho citava informações de que Bin Laden queria retaliar em Washington pelos ataques de mísseis dos Estados Unidos da América a campos da Al-Qaeda em 1998. Outra parte ressaltava que membros da Al-Qaeda viveram ou viajaram aos Estados Unidos da América, misturando-se à sociedade e criando redes logísticas. O relatório não trazia detalhes táticos como datas, números de voos ou alvos, mas sua ênfase era clara. A Al-Qaeda estava determinada a atacar dentro das fronteiras dos Estados Unidos da América e os preparativos já estavam em andamento. A resposta da Casa Branca ao relatório tem sido, há muito tempo, um ponto de controvérsia. Críticos argumentam que, apesar da urgência do alerta, nenhuma medida política ou operacional significativa foi tomada após o ocorrido. O presidente Bush depois classificou o memorando como histórico, dizendo que não trazia informações úteis. Porém, ex-oficiais de inteligência contestam essa visão, dizendo que o informe diário era um alerta para elevar a preocupação ao mais alto nível. Pense desta forma: se alguém dissesse que estava pensando em invadir sua casa, você ignoraria ou faria tudo ao seu alcance para manter sua casa segura? O informe de 6 de agosto costuma ser analisado junto a outros alertas ignorados do verão de 2001, como o relatório do Mossad e avisos estrangeiros. Esses elementos mostram uma comunidade de inteligência que alertava com urgência, mas enfrentava barreiras burocráticas e dificuldade para acionar o poder executivo. O memorando Bin Laden, determinado a atacar nos Estados Unidos da América, ilustra tragicamente a distância entre inteligência e resposta política. Apesar de não prever os detalhes do 11 de setembro, ele destacou a intenção, capacidade e urgência da Al-Qaeda. Suas lições seguem influenciando debates sobre como líderes interpretam e agem diante de alertas de inteligência, especialmente quando a ameaça parece iminente, mas indefinida. Mossad, inteligência israelense. No verão de 2001, a inteligência mundial estava cada vez mais focada na ameaça da Al-Qaeda. O Mossad israelense, reconhecido por sua eficácia em contra-terrorismo, estava entre as agências que monitoravam suas redes. Em 23 de agosto de 2001, o Mossad supostamente entregou à CIA uma lista de 19 pessoas nos Estados Unidos da América suspeitas de planejar um ataque iminente. 4 desses homens depois foram identificados como sequestradores do 11 de setembro. Os nomes incluíam, segundo relatos, Khalid Admin-Ha e Nawaf al-Hazmi, ambos cidadãos sauditas que viviam abertamente nos Estados Unidos na época. Os dois haviam entrado no país no início de 2000 e mais tarde foram centrais no sequestro do voo 77 da American Airlines, que atingiu o Pentágono. Al-Mintar e Hazmi já eram conhecidos pela inteligência dos Estados Unidos da América antes de 2001 por suas ligações com encontros da Al-Qaeda na Malásia. No entanto, seus movimentos dentro dos Estados Unidos não foram monitorados de forma eficaz. Um alerta do Mossad destacou atividades suspeitas, mas as agências dos Estados Unidos da América não associaram isso ao plano maior de sequestro. Outros nomes apontados pelo Mossad eram Marwan al-Shahi e Mohammed Atta, líder egípcio da operação. Atta pilotou o voo 11 da American Airlines, que colidiu com a torre norte do World Trade Center, enquanto al-Shahi pilotou o voo 175 da United Airlines contra a Torre Sul. Atta se destacou antes do 11 de setembro por viagens, treinamento em aviação e ligações com círculos islamistas radicais, o que deveria ter levantado suspeitas. Se corretas, as informações do Mossad indicam que eles monitoravam a rede de Atta bem antes dos ataques. Apesar dos detalhes da inteligência do Mossad serem desconhecidos, o momento é crucial. Entregue menos de 3 semanas antes do 11 de setembro, o relatório de 23 de agosto deu à CIA nomes que coincidiam com os principais sequestradores. Críticos dizem que, se tivessem usado essas informações, poderiam ter impedido o plano, já que vários envolvidos estavam em listas de vigilância dos Estados Unidos da América ou tinham ligações com a Al-Qaeda. Defensores da inteligência dos Estados Unidos da América dizem que as informações podem ter sido vagas. Uma das várias advertências recebidas naquele verão e que não permitia agir sem mais provas. O alerta do Mossad segue um padrão maior.
Serviços de inteligência da Rússia, Egito e Alemanha alertaram os Estados Unidos da América em 2001 que a Al-Qaeda planejava um grande ataque. O alerta israelense se destaca pela especificidade e pela ligação com 4 pessoas que tiveram papéis importantes nos ataques de 11 de setembro. Se isso é uma oportunidade perdida ou fracasso inevitável por inteligência fragmentada, ainda está em debate. O relatório do Mossad de 23 de agosto é um dos maiores exemplos de como peças do quebra-cabeça do 11 de setembro estavam visíveis antes, mas não foram reunidas a tempo. Dr. Absutar Shaki. O Dr. Absutar Shaki foi informante do FBI em San Diego de 1994 a 2003. Sua ligação involuntária com 2 futuros sequestradores do 11 de setembro, Nawaf al-Zami e Khalid al-Mindar, fez seu caso se destacar no prelúdio dos ataques. Em 2000, al-Hazmi e al-Mindar alugaram um quarto na casa de Shaki em Lemon Grove, e apesar de Shaki ser um informante, ele não alertou o FBI sobre eles. Parece mentira, mas é real. Segundo o agente do FBI, Stephen Butler, os nomes dos 2 homens surgiram apenas como estudantes hospedados na casa, sem indícios de envolvimento em atividades extremistas ou treinamento de voo. O Dr. Absutar contou ao San Diego Union Tribune e ao Los Angeles Times que os 2 homens eram simpáticos, mas não exatamente extrovertidos. Ele disse que ajudou al-Hazmi a abrir conta bancária e ensinou frases em espanhol para conquistar uma namorada mexicana, gesto que parecia inocente, mas depois se mostrou irônico. O caso do Dr. Shaki destaca uma falha significativa na coordenação da inteligência dos Estados Unidos. Embora a CIA soubesse da presença de al-Hazmi e al-Mindar nos Estados Unidos, tendo-os rastreado desde a cúpula da Malásia em janeiro de 2000, essa informação não foi compartilhada em detalhes com o FBI. Assim, Butler e outros agentes em San Diego não foram avisados sobre a ligação com o plano de sequestro. É importante notar que não há provas de que o Dr. Shaki ajudou os sequestradores conscientemente ou teve má intenção. As circunstâncias em torno dessa situação continuam preocupantes. Seu papel tanto como anfitrião de futuros sequestradores quanto como informante destaca não apenas falhas no compartilhamento de informações, mas também o potencial de células terroristas operarem despercebidas, mesmo dentro do alcance da inteligência dos Estados Unidos da América. A história do Dr. Shaki levanta questões dolorosas. Se ele tivesse relatado os comportamentos estranhos que percebeu, ou se a CIA tivesse compartilhado corretamente as identidades dos 2 homens com o FBI, os ataques de 11 de setembro poderiam ter sido evitados. Como esperado, a resposta segue incerta. No entanto, o caso dele serve como um exemplo perturbador de como informações de inteligência cruciais, mesmo sendo coletadas, ainda podem passar despercebidas. Esse realmente me faz mergulhar fundo nessa história. Rick Rescola. Rick Rescola, um veterano da Guerra do Vietnã, nascido no Reino Unido e chefe de segurança da Morgan Stanley na Torre Sul do World Trade Center, é lembrado como um dos heróis do 11 de setembro. Além de sua coragem excepcional naquele dia, Rescola também se destaca por sua visão antecipada. Ele previu por muito tempo que terroristas tentariam atacar as Torres Gêmeas e passou anos preparando sua empresa para um evento desse tipo. As preocupações de Rescola com o World Trade Center começaram após o atentado de 1993, quando uma bomba explodiu na garagem da Torre Norte. Raskolnikov acreditava que as Torres Gêmeas eram um alvo vulnerável. Com o especialista Daniel Hill, ele alertou que militantes islâmicos não se desmotivariam por uma tentativa fracassada. Afirmaram que os protocolos de segurança do complexo eram inadequados e que um ataque aéreo com aviões sequestrados poderia ser ainda mais devastador. Diretor de segurança da Morgan Stanley, maior inquilino da Torre Sul com mais de 2.500 funcionários, Rescorna evitava riscos. Ele impôs exercícios de evacuação rigorosos, o que às vezes frustrava executivos e funcionários. Com frequência, ele comandava evacuações simuladas nas escadas e cronometrava o tempo que os funcionários levavam para deixar o prédio. No início, colegas achavam exagero sua insistência nos exercícios de evacuação, mas em 11 de setembro de 2001, eles salvaram vidas. Após o voo 11 atingir a Torre Norte, os responsáveis da Torre Sul orientaram os ocupantes a ficarem em suas mesas. Porém, um estudioso desconsiderou as instruções.
Com sua experiência militar e convicção de que as torres eram alvos, ele iniciou rapidamente a evacuação dos funcionários da Morgan Stanley. Com o megafone, ele percorria os andares, incentivando a evacuação calma e rápida, até cantando músicas da Cornualha e militares para acalmar. Por sua visão e disciplina, quase todos os funcionários da Morgan Stanley saíram em segurança antes do desabamento da Torre Sul às 9h59. Infelizmente, Rescorla não sobreviveu. Após garantir a segurança da maioria dos funcionários, ele voltou ao prédio para ajudar quem ficou e foi visto pela última vez subindo antes da destruição da torre. Seu corpo nunca foi encontrado. Nos anos seguintes, Rescorla foi lembrado como herói e por prever perigos que outros ignoraram. Seus avisos sobre a vulnerabilidade das Torres Gêmeas e sua insistência em uma preparação rigorosa o destacaram entre seus contemporâneos. Mais importante, sua liderança no 11 de setembro salvou milhares de vidas. A história de Rick Rescorla lembra o valor da vigilância, previsão e preparo. Onde uns viam incômodo, ele via necessidade. Onde outros hesitavam, ele agia. Seu legado serve de alerta sobre avisos ignorados e inspira mostrando como a determinação de alguém pode mudar a história. Ele tem um memorial na Cornualha, no Reino Unido, que gostaríamos de visitar e homenagear um dia. É isso para este vídeo, obrigado por assistir e aguarde em breve outro vídeo sobre o 11 de setembro.